Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fabrício Aitaíve e nós vamos estar trabalhando agora com algumas questões gerais sobre procedimento trabalhista, sobre a audiência trabalhista e sobre o comparecimento das partes à audiência. Então a gente vai falar de um modo geral sobre as questões do procedimento e da audiência trabalhista. Olha só, o que nós temos no que diz respeito ao procedimento na Justiça do Trabalho? A gente acaba falando de procedimento sobre 3 aspectos. Na verdade, inicialmente nós poderíamos falar sobre procedimento levando em consideração 2 aspectos. Um procedimento comum para reclamação trabalhista e um procedimento especial para outras ações. O procedimento comum para reclamação trabalhista seria então, olha aqui, um procedimento comum seria o procedimento adotado para a reclamação trabalhista, que pode ser um procedimento sumário, pode ser o procedimento sumaríssimo e pode ser o procedimento ordinário. Procedimento comum de reclamação trabalhista, ele é sumário, sumaríssimo e ordinário. Agora, nós também podemos falar de procedimentos especiais na Justiça do Trabalho. Há um procedimento especial típico da Justiça do Trabalho que é quase uma reclamação trabalhista e eu vou destacar ele para vocês a título de exemplo. Se nós formos buscar o artigo 853 e seguintes da CLT, nós vamos encontrar a figura do inquérito. O inquérito para apuração, inquérito para apuração de falta grave. O inquérito para apuração de falta grave, que deveria ser utilizado no caso do empregado estável, aquele detentor da estabilidade decenal. Hoje, o inquérito para apuração de falta grave, tem lugar no caso previsto pela súmula 379 do TST, em se tratando de dispensa de dirigente sindical estável. É necessário ser precedido de um inquérito para apuração de falta grave. Então nós temos aqui a indicação de um procedimento especial, inquérito para apuração de falta grave. Poderíamos tratar como procedimento especial, quem sabe lá a rescisório, mandado de segurança, o próprio dissídio coletivo, mas isso fica em outro momento. Aqui eu gostaria de falar do procedimento comum e tratar especialmente das questões sobre o rito ordinário em relação à audiência e o comparecimento à audiência. Olha só, o procedimento sumário será o procedimento adotado de acordo com a lei para as reclamações trabalhistas, cujo valor da causa seja até 2 salários mínimos. Há quem diga que não existe mais procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo englobou o procedimento sumário. Pessoal, se a gente entrar no PJ da Justiça do Trabalho, no PJE da Justiça do Trabalho, nós vamos ver que há espaço para indicação do procedimento da reclamatória. E ali consta sumário, sumaríssimo e ordinário. Portanto, nós vamos manter referência ao procedimento sumário para reclamações até 2 salários mínimos. Se o valor da causa for maior do que 2 salários mínimos, mais de 2 salários mínimos, até 40 salários mínimos, o procedimento será o sumaríssimo, a não ser que seja parte no dissídio, conforme o artigo 852-A, parágrafo único, administração pública direta, autárquica e fundacional. Administração pública direta, autárquica e fundacional não será parte no procedimento sumaríssimo. Também não vai tramitar pelo procedimento sumaríssimo a reclamatória trabalhista em que seja necessário citação por edital. Também se exclui do sumaríssimo essa RT. Mas tirando estas exceções, as demais, cujo valor seja de 2 salários mínimos até 40 salários mínimos, inclusive 40 salários mínimos na data do ajuizamento da reclamação, nós vamos ter, de acordo com o artigo 852-A e seguintes,
o procedimento sumaríssimo. Agora, todas as outras reclamações trabalhistas, cujo valor seja maior do que 40 salários mínimos, e independentemente do valor, quando se trata de parte administração pública direta, autárquica e fundacional, o procedimento é o procedimento ordinário. O procedimento é o procedimento ordinário. Bem, o que falar sobre a audiência trabalhista, o que falar sobre o procedimento ordinário de reclamação trabalhista? Me ajuda partindo da apresentação na Justiça do Trabalho da reclamação trabalhista. Olha só, a reclamação trabalhista, ela tem referência a ela o artigo 840 da CLT. Essa reclamação trabalhista, ela pode ser escrita, ela pode ser verbal, ela pode ser escrita, ela pode ser verbal e ela pode ser apresentada inclusive pela própria parte, se fazendo valer do jus postulante. Confirmado o jus postulante, previsto pelo artigo 791 da CLT e confirmado pela súmula 425 do TST. Então nós temos lá a figura do jus postulante. O jus postulante autoriza inclusive a própria parte a ajuizar sem advogado a reclamação trabalhista. Notem, só não se aplica o jus postulante de acordo com a súmula. Existem outras situações que não me interessam aqui, mas de acordo com a súmula, que é questão de prova, súmula 425, no que diz respeito ao mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar e as ações e os recursos de competência do TST. Reclamação trabalhista pode ser apresentada pela própria parte. Claro, a reclamação trabalhista normalmente é escrita, mas ela pode ser verbal. Quando a reclamação trabalhista for escrita, a estrutura da nossa petição inicial, o artigo 282 do CPC, no que diz respeito ao processo do trabalho, acaba sendo o 840, parágrafo 1º, que traz o 840, parágrafo 1º, a estrutura da nossa reclamação. O endereçamento ao juiz competente, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio, o pedido com as suas especificações e, além disso, e notem que na reclamação trabalhista é dispensado, ela dispensa a fundamentação jurídica do pedido. Pessoal, por que a reclamação trabalhista dispensa a fundamentação jurídica do pedido? Por que não precisa a fundamentação jurídica do pedido? Não precisa a fundamentação jurídica em razão do jus postulante. Como a própria parte pode postular pessoalmente, não se fala de fundamentação jurídica do pedido. Eu tenho o endereçamento, a qualificação, os fatos, o pedido, eu vou ter a indicação da data e a assinatura. Quando a petição é escrita, essa é a estrutura. Quando a petição ela é verbal, cabe lembrar que a reclamação verbal primeiro será distribuída e o reclamante terá um prazo de 5 dias, um prazo de 5 dias para comparecer na Secretaria da Vara do Trabalho e reduzir a termo a sua reclamação. Pessoal, a gente sabe que hoje, com a realidade do processo judicial eletrônico, isso é obsoleto. Mas nós vamos continuar estudando de acordo com a CLT. Então, sendo verbal,
o reclamante tem um prazo de 5 dias, depois da distribuição, para comparecer à Secretaria da Vara, em que será reduzida a termo a sua reclamação. 840, parágrafo 2º. Quando for reduzida a termo a reclamação verbal, ela será reduzida a termo e o termo segue a reclamação escrita. Bem, então vamos colocar assim, ó, reclamação trabalhista para a Justiça do Trabalho, ela passa pela distribuição, sempre que na localidade tivermos mais de uma vara do trabalho, a reclamação sai da distribuição e vem para a vara do trabalho. Na vara do trabalho, pelo artigo 841 da CLT, a Secretaria da Vara do Trabalho tem um prazo de 48 horas para proceder à notificação do reclamado. A notificação do reclamado. Vejam que no processo de trabalho não se fala da citação do reclamado, e sim de uma notificação feita por via postal. Notificação do reclamado feita por via postal, para que o reclamado querendo compareça na Justiça do Trabalho a uma audiência. Para que o reclamado querendo compareça na Justiça do Trabalho a uma audiência, que será a primeira desimpedida num prazo de no mínimo 5 dias. Então, entre a notificação do reclamado e a audiência, nós temos que ter pelo menos 5 dias. Por que 5 dias? 5 dias para que o reclamado tenha condição de elaborar a sua defesa. Porque nós vamos ver depois no artigo 847 da CLT que, comparecendo as partes na audiência, feita a proposta de conciliação, não havendo o acordo, após a leitura da inicial, que obviamente será dispensada, a reclamada terá 20 minutos para aduzir a sua defesa. A defesa, que aqui é a resposta do réu, pode ser uma exceção, pode ser a contestação ou a reconvenção. Em se tratando de contestar, é necessário tempo para elaborar a defesa. Qual é o tempo para a elaboração da defesa? O tempo são esses 5 dias, que deve-se ter entre a notificação e a audiência. Porque na audiência o reclamado deverá comparecer e na audiência poderá ter que apresentar a sua defesa, a sua contestação. Agora, colocamos todos os elementos aqui no que diz respeito à reclamação trabalhista até a audiência. O que eu vou abrir agora para a gente conversar é sobre a audiência trabalhista, é sobre o comparecimento das partes na audiência trabalhista, especialmente as questões que envolvem a consequência do não comparecimento do reclamante e do reclamado e da possibilidade de substituição ou representação do reclamante e do reclamado na audiência. Me ajuda para que a gente possa, então, colocar da seguinte forma: uma vez notificado o reclamado e sabendo que o reclamante também deverá comparecer à audiência, sendo ele também notificado, o reclamante, para comparecer à audiência, nós temos que, me ajudem, na audiência deverá comparecer o reclamante. Na audiência deverá comparecer o reclamado. Na audiência, o reclamante deve comparecer. Na audiência, o reclamado deve comparecer. As partes deverão comparecer à audiência. Agora, senhores, nós temos em relação a essas partes, ao reclamante e ao reclamado,
algumas diferenças no que diz respeito ao que consta no artigo 843, que vai tratar do comparecimento das partes à audiência de julgamento. A audiência que nós tratamos como audiência una. Nessa audiência, o reclamante deve comparecer e também o reclamado. Agora, o parágrafo 1º trata do reclamado e o parágrafo 2º trata do reclamante. No parágrafo 2º, nós vamos ver que, havendo um motivo de doença ou um outro motivo poderoso, eu gosto do termo, se por motivo de doença ou outro motivo poderoso devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar o reclamante por motivo de doença, o reclamante por outro motivo poderoso, poderá se fazer representar, ele poderá ser representado nessa audiência. Caso ele não possa comparecer, ele poderá ser representado por um colega de profissão, por um colega da mesma profissão, um colega de profissão, ou pelo seu representante ou por um representante do sindicato. O reclamante, por motivo de doença ou outro motivo poderoso, que não puder comparecer à audiência, poderá ser representado por um colega de profissão ou por um representante do sindicato. Agora, pessoal, essa possibilidade e essa representação, ela tem como objetivo evitar a consequência pelo não comparecimento do reclamante à audiência. Qual é a consequência do não comparecimento do reclamante à audiência? Se a gente abrir o artigo 844 da CLT, nós vamos ver que o reclamante que não comparece à audiência e que não é representado, para ele a consequência vai ser o quê? O arquivamento da reclamação trabalhista. Agora, vejam, comparecendo o colega de profissão ou representante do sindicato, conseguimos evitar o arquivamento. Em relação ao reclamado, nós temos uma outra possibilidade. O reclamado não precisa comparecer pessoalmente porque ele pode ser substituído. Olhem o 843 no parágrafo 1º. É facultado ao reclamado fazer-se substituir. O reclamado pode ser substituído por um gerente, ou ele pode ser substituído pelo preposto. Desde que, e isso é fundamental, o gerente ou o preposto, um ou outro, tem que ter conhecimento dos fatos. O gerente ou o preposto tenha conhecimento do fato. Não precisa ter presenciado o fato. Sequer precisa ter trabalhado na empresa na época dos fatos. Ele tem que ter conhecimento dos fatos. E, como regra, esse preposto aqui, esse preposto tem que ser empregado. Como regra, o preposto deve ser empregado. Só não precisa ser empregado, por isso a exceção, salvo no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou ainda no caso de empregado doméstico. Nesses dois casos, o preposto não precisa ser empregado. Agora, por regra, preposto tem que ser empregado. A súmula 377 do TST é que nos dá esta informação.
É ela que vai nos assegurar a possibilidade, então, de uma outra pessoa, que não um empregado, ser o preposto, mas nessas condições. E agora, vejam, não comparecendo o reclamado, não comparecendo o seu substituto legal, ou seja, o gerente ou o preposto, a consequência para o reclamado também está prevista no 844 e vejam aqui uma característica do processo do trabalho, o princípio da proteção no processo do trabalho. Quando o reclamante não comparece, a consequência é o arquivamento. Quando o reclamado não comparece, a consequência é a revelia, ou seja, o processo ficou sem defesa, a revelia, e como consequência da revelia, a confissão ficta. O que é a confissão ficta? Presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, os fatos alegados pela parte contrária, no nosso caso, na petição inicial. Então vejam, comparecimento das partes, representação e substituição, representação para evitar o arquivamento, substituição por gerente ou preposto com conhecimento dos fatos. Se não comparecer o reclamado, revelia e confissão ficta. Agora, a súmula 9 do TST, diz que se o reclamante, vamos imaginar aqui, compareceu na audiência, nessa audiência que nós temos como audiência una, e foi necessário fracionar essa audiência, e o juiz teve que determinar um prosseguimento numa outra data, mas nessa audiência compareceu o reclamado, foi feita a proposta de conciliação, não houve o acordo, o reclamado apresentou a defesa e o juiz fraciona a audiência. Se o reclamante não comparecer na próxima audiência, depois da contestação ter sido juntada, a súmula 9 nos diz o quê? Que não se arquiva a reclamação trabalhista. Aí, pessoal, abre a súmula 74 do TST, em relação ao comparecimento das partes na audiência em que devam prestar depoimento pessoal. A súmula 74, no item 1, diz que aplica-se a confissão a parte que é expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento na qual deveria depor. Ou seja, o reclamante arquiva nessa primeira audiência. No prosseguimento, se for intimado para comparecer e prestar depoimento, e não comparecer, se houve a cominação da confissão, pode-se aplicar a confissão ao reclamante também. E aí, presumem-se verdadeiros os fatos narrados pelo reclamado. Claro que o reclamado que não comparecer no prosseguimento, conforme a súmula 74.1 do TST, também ao reclamado aí aplica-se a confissão. Ou seja, revelia é só nessa primeira oportunidade. Arquivamento é só nessa primeira oportunidade. Agora, confissão, eu posso ter confissão. Se o preposto ou o gerente não conhecem os fatos, eu posso ter a confissão ficta. Eu vou ter a confissão ficta como consequência da revelia. E eu tenho a confissão, ficta também, eu tenho a confissão se as partes não comparecerem na audiência em prosseguimento para prestar o depoimento pessoal. Ok, senhores? Muito bem, fechamos. Eu quero só encaminhar aqui ainda as questões relacionadas à audiência, destacando para vocês então que se na audiência comparecerem as partes, e o juiz vai se certificar do comparecimento das partes à audiência, identificando que compareceu o reclamante e o reclamado,
O juiz, então, aqui, na audiência, fará a proposta de conciliação. O juiz fará a proposta de conciliação. Havendo o acordo, feita a proposta de conciliação, havendo o acordo põe fim ao processo. O acordo é título executivo judicial. O acordo é irrecorrível para as partes, salvo para previdência social. Artigo 831, parágrafo único. Artigo 831, parágrafo único da CLT, nos coloca então que o acordo é título executivo, não diz ali do título executivo, mas diz que, no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a previdência social. Bem, o acordo extingue o processo, o acordo põe fim ao feito, a não ser para a previdência, que pode querer buscar contribuições decorrentes daquilo que as partes indicaram no acordo. Não me interessa isso agora, tá? Me interessa falar da audiência. Feita a proposta de conciliação, aí vejam bem, artigo 847. 847 da CLT, não havendo o acordo, o reclamado terá 20 minutos para a sua defesa. Entenda essa defesa como resposta do réu. Entenda essa defesa como resposta do réu. Exceção, que aqui acaba sendo importante lembrar e que vocês estudem a exceção de incompetência em razão do lugar, especialmente, não que seja a única, em razão do lugar. Pode ser em razão da pessoa. Não esquece que a exceção da incompetência em razão da matéria vem como preliminar da contestação e a eventual possibilidade de reconvenção. Então, o que nós temos? Resposta do réu, exceção, contestação e reconvenção. Vou deixar a exceção para que vocês estudem em um outro momento. Vamos pensar na contestação. Apresentada a contestação, o que normalmente ocorre no processo do trabalho é o juiz, naquele momento então, recebe a contestação, concede à parte reclamante prazo para se manifestar sobre a contestação e os documentos e passa então a tratar das provas que podem ser produzidas nesse processo, prova pericial, prova testemunhal, e acaba fracionando essa audiência e designando um prosseguimento para que no prosseguimento, depois da manifestação sobre a contestação e os documentos, depois de eventual perícia, aí nós tenhamos a instrução do feito. A instrução do feito vai se dar com a oitiva das partes, oitiva das testemunhas, oitiva de eventual perito e assistentes, e depois da oitiva das partes, das testemunhas, nós vamos ter o encerramento nos termos do artigo 850 da CLT. Não me interessa a parte final, me interessa aqui chamar a atenção de vocês para estes procedimentos da audiência, especialmente o comparecimento das partes. E feitas essas considerações, então, a gente pode fechar esse estudo aqui e num outro momento, claro, vocês vão rever os detalhes da audiência em relação a cada um desses pontos. Aqui a gente priorizou o comparecimento das partes na audiência e a consequência do não comparecimento. Instalou aqui, ó. Não esquece, súmula 122 do TST. Súmula 122 do TST. Lembra da súmula 122 do TST, questão de prova estilo FCC. Comparece na audiência o advogado, com a procuração e a defesa. O juiz deve receber a contestação, a defesa? Não.
O que nos diz a súmula 122? Nesse caso, o juiz deverá fazer o quê? O juiz deverá aplicar a revelia, não recebe a documentação, sendo que essa revelia, posteriormente, poderá ser ilidida com a apresentação do atestado, comprovando a incapacidade da parte de comparecer à audiência, ok? Com isso, sim, fechamos a audiência, comparecimento das partes e alguma coisa sobre procedimento. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos.